E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive. Opa. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que tá dando o que falar no Brasil. É verdade. O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Polícia Federal. Pois é. Bolsonaro, para quem não sabe, é o primeiro ex-presidente eleito democraticamente no país a ser indiciado por conspirar contra a democracia. Um momento histórico, né? É, sem dúvida. E a gente vai dissecar tudo isso para vocês, entender os detalhes, as implicações. Isso aí. E vamos lá do básico. A gente vai entender a fundo os crimes pelos quais ele foi indiciado. Quais são? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Uau, pesado, né? Bastante. Mas, me explica uma coisa. Quando a gente fala desses crimes, o que cada um significa na prática? Boa pergunta. A gente ouve esses nomes, mas qual o peso legal? Então, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ele é um crime bem específico. Não é só tentar um golpe tradicional, sabe? É sobre desmantelar as instituições que garantem a democracia. Tipo o quê? Congresso, judiciário, essas coisas. A intenção, nesse caso, seria criar um regime autoritário. Caramba. Então é bem mais grave do que simplesmente tentar tomar o poder à força. Sim, muito. E a investigação? Como foi isso? Eu imagino que não deve ter sido fácil juntar provas para um caso desses, né? Foram quase 2 anos de investigação, analisando mensagens, vídeos, depoimentos. Nossa. A Polícia Federal teve que traçar um mapa das conexões, né? Entre o Bolsonaro e os outros 36 indiciados. 36? Incluindo o general Braga Neto. Nossa. E a delação do Mauro Cid foi crucial nesse processo. Falando em detalhes, me explica uma coisa. Encontraram aquela minuta golpista, né? Ah, sim. Um decreto pronto para instaurar estado de sítio no DTC. A gente chegou perto de um golpe. O quão real isso era? Essa minuta é realmente assustadora porque ela mostra a intenção de usar as Forças Armadas para interferir no processo eleitoral. Nossa Senhora. Imagina o caos que seria. É uma evidência muito forte de que o plano estava em andamento. De arrepiar. E teve aquele vídeo da reunião ministerial, né? Sim. Com Bolsonaro falando abertamente sobre evitar caos e guerrilha antes das eleições. Me lembro que na época muita gente achou que era só bravata. Mas era um sinal claro. Era. Bolsonaro incitando ações antidemocráticas e usando medo para justificar um possível golpe. Falava em caos, se a esquerda vencesse. Entendi. Preparando o terreno. E essa suposta organização criminosa, como é que ela funcionava? Funcionava. Tinha divisão de tarefas, tipo um plano mesmo. Exatamente. A PF identificou grupos de desinformação, incitação aos militares, apoio jurídico, núcleo operacional e inteligência paralela. Meu Deus. Tinha gente espalhando fake news, pressionando as Forças Armadas, criando justificativas legais. Caramba, uma verdadeira máquina, né? Para destruir a democracia. E como o Bolsonaro e o Braga Neto reagiram ao indiciamento? O Bolsonaro, como era de esperar, né? Disse que a PF está usando a criatividade para acusá-lo. Que é tudo perseguição política. Já a defesa do Braga Neto repudiou a divulgação do inquérito para a imprensa. E diz que vai se manifestar só depois de ter acesso a tudo. Entendi. Ou seja, negaram tudo, basicamente. A tática clássica, né? Negar, minimizar, tentar descredibilizar a investigação. Mas qual o tamanho da encrenca? Que tipo de pena o Bolsonaro pode enfrentar? Bom, ele responde por crimes que somados podem chegar a 23 anos de prisão. 23 anos. Mas calma, a gente precisa entender os detalhes de cada crime, as chances reais de cada pena ser aplicada, né? Verdade. Mergulhando fundo no indiciamento do ex-presidente Bolsonaro, você mencionou 23 anos de prisão, um número que com certeza chocou muita gente. Bastante gente. Mas a gente precisa analisar isso com cuidado, né? Sim, com certeza. 23 anos é a pena máxima, né? Somando todos os crimes. Mas a justiça brasileira é complexa. Tem vários fatores que influenciam a sentença final. É verdade. Me explica melhor como funciona essa conta. Quais as chances reais de cada pena? Vamos lá. Pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a pena varia de 4 a 8 anos. Já a tentativa de golpe de Estado pode levar de 4 a 12 anos de prisão. Caramba. E por fim, a associação criminosa de 1 a 3 anos. Entendi. Mas na prática é muito raro alguém ser condenado à pena máxima, né? É muito raro. Quais são os fatores que a justiça considera na hora de definir a sentença? A dosimetria da pena, como a gente chama, leva em conta vários aspectos. A gravidade do crime, as circunstâncias, o histórico do réu, se ele confessou ou não, se colaborou com a investigação. Tudo isso entra na equação. E no caso do Bolsonaro, o que pesa mais? O que pode aumentar ou diminuir a pena dele? Olha,
o fato de ele ser ex-presidente é um agravante. Afinal, ele tinha o dever de proteger a Constituição e não de conspirar contra ela. Faz sentido. Por outro lado, ele não tem antecedentes criminais, Ah, tá. o que pode pesar a seu favor. Entendi. E a gente sabe que no Brasil existe a progressão de regime, né? Quer dizer que, mesmo com uma pena alta, ele não ficaria preso o tempo todo. Exatamente. Depois de cumprir 16 da pena, ele já pode ter direito a regimes mais brandos, Tipo, como semiaberto, ou até mesmo prisão domiciliar. Mas, de novo, isso depende de vários fatores, como bom comportamento, avaliação da justiça. ou seja, é difícil prever com exatidão quanto tempo ele passaria na cadeia, caso seja condenado. É bastante difícil. Mas, além da questão legal, tem a questão política, né? Qual o impacto desse indiciamento para a carreira política dele? Ele já foi declarado inelegível pelo TSE. Uhum. Mas isso muda alguma coisa? Muda, e muito. Mesmo inelegível, o Bolsonaro ainda exerce grande influência política, tem uma base fiel de apoiadores. É verdade? Esse indiciamento é um golpe duro da imagem dele, mina na narrativa de mito que ele construiu. E como você acha que os apoiadores dele vão reagir? Vão acreditar na justiça ou vão seguir defendendo o capitão? É difícil prever. Alguns, cegos pela ideologia, vão negar as evidências, acusar o sistema de perseguição política. Mas outros, talvez mais moderados, podem começar a questionar as ações dele e repensar o apoio. Será? É difícil imaginar os apoiadores mais fanáticos abandonando o barco. Eles sempre foram muito resistentes a críticas ao Bolsonaro. É verdade. Mas pense bem, esse indiciamento não é só uma acusação. Certo. É o resultado de uma investigação profunda, com provas, depoimentos. Ignorar isso tudo pode ser difícil até para os mais fanáticos. Sentido. E além da reação dos apoiadores, como você acha que esse caso impacta a política brasileira como um todo? A gente pode dizer que é um marco na luta contra o extremismo. Sem dúvida. É um recado claro de que ataques à democracia não serão tolerados. E pode servir de exemplo para outros políticos que flertam com o autoritarismo. Afinal, ninguém está acima da lei, nem mesmo o ex-presidente. A gente espera que a justiça seja feita. Que esse caso sirva de aprendizado para fortalecer nossa democracia. Mas e o futuro? Que tipo de consequências a longo prazo a gente pode esperar desse indiciamento? E que mensagem isso passa? Tanto para os políticos quanto para a população em geral. Pressionar por justiça, defender as instituições democráticas. Concordo plenamente. A gente não pode normalizar esses ataques à democracia, né? Não. Achar que é coisa de político, sabe? É preciso cobrar responsabilidade, punir quem atenta contra a Constituição. Mas, voltando ao futuro, você acha que esse caso pode mudar o jogo político no Brasil? Sem dúvida. O bolsonarismo, como movimento político, sofreu um golpe duríssimo. A narrativa do mito incorruptível se esfacela diante das evidências. É verdade. Isso pode levar a um enfraquecimento da extrema-direita, abrir espaço para novas lideranças, novas ideias. É o que a gente espera, né? É. Que esse episódio sirva de aprendizado. Que a gente possa construir um futuro mais democrático, com menos polarização, mais diálogo. Mas, e você? O que te deixa mais otimista ou pessimista depois de analisar tudo isso? O que me deixa otimista é a força das instituições. Apesar de todos os ataques, a Polícia Federal, o Ministério Público, o Judiciário se mostraram independentes, comprometidos com a justiça. Isso é fundamental para manter a democracia funcionando. Verdade. A gente viu que a justiça, apesar de lenta, está agindo. E a sociedade também tem um papel importante, né? Sim. Se informar, debater, fiscalizar e não se calar diante dos abusos. É um trabalho em conjunto de todos nós. Sem dúvida. A democracia é uma conquista frágil que precisa ser defendida diariamente. E esse caso nos mostra que a luta vale a pena, que a justiça é possível. É isso aí. A gente encerra esse com um misto de preocupação, mas também com esperança. Preocupação com os rumos da política brasileira, mas esperança de que a justiça prevaleça e a democracia se fortaleça. E você, caro ouvinte, o que achou de tudo isso? Que lições você tira desse episódio? Reflita, se informe e continue engajado na defesa da democracia.